Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kleber e hoje a gente vai ver uma aula de inglês que eu gosto bastante. É aquela aula de inglês onde a gente aprende sobre a forma do can e can't. Sabe o can e can't? Eles significam, eles falam sobre as habilidades que as pessoas têm. Então, o que as pessoas podem fazer, o que as pessoas não conseguem fazer, o que elas não podem fazer. Eu vou dividir com vocês essa apresentação que está atrás de mim aqui com alguns tópicos que a gente vai trabalhar hoje, além do can e can't, tá certo? Então deixa eu minimizar aqui a câmera e vou abrir a apresentação para nós. Certo. Agora que a câmera abriu aqui, vou colocar pertinho para a gente ver esses 4 pontos. Então a gente vai falar sobre a forma can e can't, que é a forma afirmativa e negativa, sobre relembrar rapidamente os pronomes, verificar, ver também e aprender rapidamente alguns vocabulários de habilidade para a gente conseguir conversar mais e falar mais em inglês com esse conteúdo que a gente está vendo hoje, e também falar sobre como fazer pergunta e resposta com o can e can't, tá certo? Então vamos lá. Vocês se lembram que eu falei agora que o can e can't significa coisas que eu posso fazer e que eu não posso fazer. Então o verbo ele significa poder. Simples assim. Então can é posso e can't é não posso. Ok? Então, vê se você consegue lembrar. Muito fácil, né? Mas tá bom. Vamos lá. Deixa eu seguir para o próximo slide. Aqui no próximo slide, você vai ver que a gente tem... Opa, avançou. Peraí. Aqui. No próximo slide, você vai ver que a gente tem aqui os pronomes. Então, vocês se lembram deles? Vou repetir para vocês. É o I, he, she, it, we, you and they. Eles significam eu, ele, ela. Esse é ele ou ela para objetos e animais. We significa nós, you é você ou vocês. E they significam eles. Certo? Então, será que você consegue repetir? Vou passar o mouse lá e você fala, beleza? Fácil, né? Muito fácil. Legal. É porque você é muito esperto. Muito bem. Uh, Vendo agora a estrutura dele, ele se monta da seguinte forma. Então eu tenho lá I, que significa eu, can, significa posso, e work significa trabalhar. Então, se eu quiser dizer que que eu posso trabalhar, eu digo I can work. Simples assim. Agora, você sabe que he significa ele. Como é que você acha que ficaria a frase ele pode trabalhar? Exato. He can work. Isso mesmo. Muito bem. Agora vamos olhar ali na parte negativa. A gente já viu os pronomes. He, she, it, we, you and they. A gente sabe que work, que é essa palavra aqui que está do lado, significa trabalhar. E a gente sabe que can é posso. E can't é o posso com o não. Então fica não posso. Certo? Então, se eu quiser dizer que ele não pode trabalhar, como você acha que fica? Fácil, né? He can't work. Muito bem. Excelente. Simples, não é? Legal. Então, vamos voltar aqui no nosso primeiro slide. Então, a gente acabou de ver a forma can e can't. Simples. Mamão com açúcar. Muito fácil. Os pronomes a gente também viu, não é? Simples. Muito fácil. Então, vou pedir para você tomar alguns instantes para repassar essas informações que estão aqui nesse slide, certo? Olha para elas lá, pensa um pouquinho a respeito dela, faz algumas anotações. Pausa o vídeo agora para você fazer essas observações, essas anotações e pensar um pouquinho sobre ele, tá certo? Pausa. Opa, pesquei. Mas agora você pode voltar o vídeo para a gente voltar com a aula, tá certo? Vamos lá. No outro ponto que eu queria falar com vocês é sobre o vocabulário de habilidades. Então, para que a gente possa aumentar, expandir o nosso vocabulário, para a gente conseguir falar mais coisas com essa estrutura can e can't, eu vou dividir com vocês
alguns vocabulários sobre habilidades. Vamos ver a câmera para cá. Olha lá. A gente tem work, dance, cook, sing, drive and go out. Você conhece o significado desses vocabulários em português? Pensa lá um minutinho. Work você já conhece, que é trabalho, não é? Dance é muito parecido com português. Dançar, muito bem. Cook, cozinhar, excelente. Sing, cantar, ótimo, muito bem. E drive, isso mesmo. Drive é dirigir um carro, legal. E go out. Go out, sair, muito bem, excelente. Então, muito bem, perfeito. Então, olha lá, essas são algumas habilidades que a gente pode utilizar para formar frases lá com o can e can't que a gente viu no começo. Então, eu vou voltar aqui à apresentação para a gente ver aqui o can e can't. Então, ao invés de utilizar work, eu poderia usar uma das palavras lá. Qual palavra você gostaria de utilizar? Talvez dance? Pode ser? Legal. Então, se eu quiser dizer que ela pode dançar, ou que ela tem habilidade de dançar, eu vou dizer she can dance. Isso mesmo. E se eu quiser dizer que ela não pode dançar, que ela não sabe dançar, que ela não tem habilidade para dançar, eu vou dizer que she can't dance. Isso, aqui está work, né? Mas substituindo pelo outro vocabulário que a gente viu lá, nesse slide aqui, a gente pode substituir e colocar dance. Aí fica she can't dance. Significa que ela não sabe, que ela não tem habilidade de dançar. Muito bem, certo? Então eu vou pedir para você, vou dar um pause agora, né? Vou pedir para você dar um pause, na verdade, e passar por essas informações que a gente trocou agora, falando sobre como estruturar o can e o can't negativo, junto com esses vocabulários que a gente viu aqui no slide, certo? Então, anota essas palavras, marca lá o que elas significam em português se você ainda não decorou. Se você precisar de ajuda do dicionário online, vai lá, enquanto você me deixa no pause. Tá? Ok. Pode me soltar do pause para a gente voltar lá nos tópicos que a gente vai aprender hoje. Então, olhando lá no nosso guia de que a gente vai ver nessa aula, a gente já viu forma can e can't, já viu os pronomes, já viu também o vocabulário de habilidades e agora a gente vai ver a forma de pergunta e resposta. Então, olhando aqui nossa tabela, quando a gente fala sobre pergunta e resposta na língua inglesa, talvez vocês saibam, talvez vocês não saibam, se vocês não souberem, eu vou falar agora, muitas vezes a gente utiliza um verbo ou utiliza um auxiliar para colocar ele na frente da frase e ele vai fazer uma pergunta. Então, se a gente olhar aqui nessa tabela onde está escrito question, você vai ver que o can está antes do pronome. Isso indica uma pergunta, mas não é só isso que indica uma pergunta. Tem mais uma coisa na frase que indica uma pergunta. O que você acha que é? Isso mesmo, o ponto de interrogação. Aê, muito bem. Legal. Então, se eu quiser fazer uma pergunta, perguntar, por exemplo, se você já pode trabalhar ou se você sabe dançar, eu vou perguntar: Can you work? Can you dance? Can you sing? Quer cantar? Simples assim, muito fácil. E a resposta, ela vai ser yes, que significa sim, ou no, que significa não, como está aqui desse lado. Então eu pergunto para você: Can you sing? E se a resposta for positiva, você vai dizer yes, I can, que significa sim, eu posso. Agora, se você não souber cantar, mas eu sei que sabe cantar, então eu vou perguntar com outro verbo, o verbo dirigir. Você lembra qual é? Drive. Excelente, isso mesmo. Então eu pergunto: Can you drive? Can you... Ops, aqui embaixo. Can you drive? Não, ainda não. Tudo bem. A gente coloca lá o não, que é no, I can't. Simples? Muito fácil, não é? Perfeito. Então, vou pedir para você dar o pause e, enquanto isso, você faz suas anotações, pensa um pouquinho a respeito para a gente seguir para o próximo ponto, certo? Vamos lá, pause. Ok, você pode me soltar do pause
E vamos seguir lá para o próximo ponto. O próximo ponto que a gente estava falando é sobre a forma de pergunta e resposta. Aliás, a gente falou sobre o forma do can e can't, os pronomes, vocabulário e habilidades e o forma de pergunta e resposta. A gente viu tudo isso. Vamos rever as apresentações? Então a gente tem lá os pronomes, que a gente já conheceu, e você já anotou no seu caderno, muito bem. E se você precisar fazer a pesquisa lá no Google, no Google Tradutor, no dicionário online, vai lá. O can, que significa posso, tenho habilidade de, e o can't, que significa não posso, não tenho habilidade de. Work, trabalhar, legal. Aqui embaixo, a gente vê que tem as formas da pergunta, que can vem antes do pronome, e o verbo que você quer utilizar para falar sobre a habilidade que a pessoa, para perguntar qual a habilidade, se a pessoa tem aquela habilidade ou não. E depois vem na forma positiva, a resposta, ou a resposta na forma negativa. Super, perfeito. E daí, a gente tem lá as habilidades que a gente falou hoje, que é work, dance, cook, sing, drive and go out. Pronto. Tudo esse é o conteúdo da aula de hoje. Você anotou, está dominando, vai estudar um pouquinho e depois eu quero que o desafio que você faça é ensinar o seu pai, a sua mãe ou o familiar que mora aí com você, né, seu namorado, namorada, seja quem for, uma outra pessoa que mora com você, seu irmão, como é que faz a pergunta com o can e can't e como é que faz para responder. Então, para isso, o que, que você vai precisar? Você vai ter que ir lá, olhar o chart que a gente tem aqui, essa tabela, e vai ensinar os pronomes para o seu colega, para o seu amigo, para o seu familiar, vai ensinar o que significa o can, depois você vai ensinar para ele o que significam essas palavras que estão aqui, ops, câmera aqui, as palavras que estão aqui, e depois disso vai pedir que ele forme frases com perguntas. Então, por exemplo, você vai poder perguntar lá para o seu colega, o seu amigo, a pessoa com quem você está ensinando, você vai poder falar para ele assim, can you sing? E ele vai responder para você se sim ou não, dizendo yes, I can ou no, I can't. Tá certo? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Esse vídeo vai ser postado para vocês pelo Google Classroom ou pelo WhatsApp. E, por favor, ao ensinar o seu colega ou trabalhar com essas questões com ele, grava uma conversa, grava como que seu colega aprendeu a partir do que você ensinou para ele e manda aqui para o Instituto Americano de Ensino, tá certo? Grande abraço, tchau, tchau.